Então, gente, eu inocentemente acreditava que, por exemplo, aqui temos primeiro ano, que todas as correções da primeira, segunda, terceira e quarta semana caberiam em um dia só, em uma gravação só, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Então, a partir de agora eu vou postar só os vídeos das próximas semanas. Às vezes eu vou juntar a semana 2 com a semana 3 porque o vídeo fica pequeno, mas se ficar grande eu vou colocar um de cada vez. Então vocês fiquem atentos naquela imagem que eu coloco na capa do vídeo e na descrição do título dele, tá bom? Semana do PET de História do primeiro ano do ensino médio. Atividade 1. Cara aluno, assista ao vídeo 500 anos do Brasil Império na TV. Aí tá o local onde você vai encontrar o vídeo e no caso eu coloquei o link para vocês aí do vídeo para assistir, correto? Número 1. Quando iniciou o tráfico negreiro entre o Brasil e a África? Aí eu coloquei uma resposta relativamente grande porque não há assim um consenso exato, o dia exato que ele começou, mas temos algumas datas aí. Veja bem, o início da roedura. Na África, a dinâmica e a intensidade da escravidão mudaram radicalmente depois da chegada dos europeus ao litoral africano. Em 1443, os portugueses ergueram uma feitoria em Arguim, que funcionou como ponto de comércio de africanos escravizados. Posteriormente, foram erguidos outros entrepostos perto dos rios Senegal e Gâmbia, em 1456, em São Jorge da Mina, no Golfo da Guiné, em 1482. Número 2. Quais regiões da África eram capturados os africanos para serem trazidos ou traficados para o Brasil? Aí tá aqui as rotas, né? Angola, que é essa rota laranja aqui. A rota da mina, que é a atual Gana, é essa aqui, é da verde. Guiné, a azul. E Moçambique, a rosa. Esses eram os principais locais que os portugueses traficavam, né? Compravam ou capturavam escravos e traziam para o Brasil. E como vocês podem ver aqui as setinhas, né? Ainda determina mais ou menos o local onde esses escravos eram depositados no Brasil. 3. Quais eram as condições dos africanos nos navios negreiros? Nós vamos usar como referência esta imagem e o livro, né, do Alfredo Boulos Júnior, quando ele diz que esses escravos vinham amontoados nos porões dos navios, eram mal alimentados e tinham de respirar um ar viciado que favorecia a ocorrência de doenças e o contágio. A sede também era comum, pois carregavam poucas pipas de água. Muitos morriam por inanição e desidratação. Mas eu gostaria que vocês soubessem que existem algumas versões de alguns autores brasileiros que falam, né, que os escravos não eram tão maltratados assim, porque eles eram mercadorias. E se eles morressem durante essa travessia, era prejuízo para o pessoal que estava traficando eles. Então, diz alguns desses autores que cerca de 10% dessas pessoas morriam nessas viagens, visto que quando ia fazer uma viagem dessas, de passageiros comuns, fazer toda essa travessia, morria até 30%. Mas enfim, a gente vai ficar, né, com a resposta que é mais falada, né, que é mais comentada e que é, né, uma resposta que a gente acredita bastante, não que não deixa que estou desacreditando, né, os outros autores brasileiros, mas essa é a mais comum, é a mais falada, tanto que tem aqui a imagem, olha, de como eles eram amontoados aqui, tá vendo? Num pedacinho super pequeno, não tinha como ficar em pé, enfim, era desumano mesmo. 4. Quais eram as leis que legislavam o tráfico negreiro? Aí tá aqui a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil. Essa lei também abriu espaço para outras leis que tempos depois foram promulgadas. A partir dela, a concretização da abolição da escravatura estava
cada vez mais próxima. 5. Como os africanos eram tratados pelos seus proprietários. Também de acordo com Alfredo Boulos Júnior, eram mal alimentados, ficavam trancados em senzalas e muitas vezes acorrentados, sofriam vários tipos de violência e para os que desobedeciam, os castigos físicos eram variados, como a palmatória, o tronco, as chicotadas e até mesmo a máscara de Flandres. Aqui está o tronco, né, levando chibatadas, eram acorrentados pelos pescoços. Isso aqui eram coisas que eram usadas para amarrar esses escravos, deixar presos, torturá-los. E essa máscara de Flandres era usada como punição ao furto de alimento, alcoolismo, ingestão de terra e na mineração de diamantes, né, que as máscaras podiam cobrir ou todo o rosto ou só a boca, né, que impedia que o escravo se alimentasse. 6. Quais eram os trabalhos realizados pelos escravos no Brasil? Eram trabalhos domésticos, mucamas, amas de leite, trabalhavam no engenho, na lavoura de café, na extração de ouro e diamante, e existiam também escravos de ganho com vendas externas. Eles montavam assim as barraquinhas e vendiam as coisas ou vendiam mesmo pela rua com a cestinha na cabeça e tal. Né? E aqui tá as imagens do engenho, do café, do trabalho doméstico e das minas. Atividade 2. Os infonográficos são textos em que há uma combinação da escrita com a imagem e cores para explicar um fenômeno ou processo de visão científica. Faça a leitura do infonográfico África, Berço da Humanidade e do Conhecimento para responder com eficiência as questões abaixo. Faça uma pesquisa mais ampla na internet. Letra B. Quais são os reinos africanos apresentados no infonográfico? Tá lá, 3 impérios e 4 reinos. Aí eu coloquei todos, né? O Império de Mali, de Gana e de Songhai e os reinos de Yorubá, Abomé, Congo e Ashanti. Letra B. Quantos reinos africanos são apresentados? Então, eu coloquei 4 reinos e 3 impérios. Letra C. Atualmente, há quantos países na África? 54. Letra D. Quais são as principais informações de cada reino africano? Eu coloquei aqui, Reino Yorubá, Reino Abomé, Reino do Congo e o Reino Ashanti. Você pode estar pausando o vídeo e lendo e copiando aí. E eu também vou deixar depois na descrição do vídeo o link. Se eu esquecer, alguém me manda mensagem falando que eu esqueci, tá? Porque tô postando assim, às vezes eu esqueço. Para me colocar o link de onde eu tirei aí as informações e o mapa direitinho para vocês, tá? Não vou ler porque vai ficar muito extenso. Letra E. Quais são as atividades desenvolvidas em cada região? Aí tá aí, o Reino Yorubá. Técnica de olaria, tecelagem, serralheria e metalurgia do bronze. Reino Abomé. Esse aqui era um importante centro de tráfico de escravos. O do Congo. Especialistas em forjar ferro, cobre e produção de ferramentas, e Ashanti era a principal rota de escravos de ouro e de nozes de cola. Atividade 3. Faça uma pesquisa sobre o tema tráfico negreiro. Nessa pesquisa você poderá trabalhar com textos, poemas, mapas, imagens, músicas, entre outros. Após a pesquisa, elabore um texto sobre o tráfico negreiro, considerando as formas de captura desses africanos para serem comercializados no Brasil, as condições de transporte dos navios negreiros e as justificativas do período para essa prática. Aí tá tudo aqui, tá? Outra coisa também que vocês podem pegar e copiar, né, para corrigir o de vocês, dar uma lida, que eu coloquei as formas de captura, as condições de transporte nos navios negreiros e a justificativa para essa prática, tá? Eu vou só ressaltar um pouco aqui sobre a justificativa, porque é um absurdo, mas eu quero ressaltar. É que essa justificativa, eles falam, os europeus chamavam esses escravos de selvagens, de canibal, né, que eles precisavam de ser civilizados, ou até mesmo nem queriam isso, eles queriam simplesmente usar essa força de trabalho deles, justamente por conta da lucratividade que era vender esses escravos. Enfim, chegamos ao fim da nossa correção. Daqui a pouco tem mais. Bora.